Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santíssimo Espírito. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saísse. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber o que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem Jairo indo até Jesus Cristo, pedindo ajuda para Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fosse até a sua casa, porque a sua filha estava muito enferma. Sua filha estava muito doente. Né, irmãos? E Jesus, então, ele está caminhando até a casa de Jairo. Só que no meio do caminho chega a notícia. No meio do caminho chega a notícia, no meio do caminho chega a notícia de que a filha dele, a tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Né, irmãos? Essa notícia, a maneira como ela foi dada, mostra que aquelas pessoas ali que deram a notícia, irmãos, eles não acreditavam que a situação poderia ser revertida. Né, irmãos? Eles não acreditavam que Jesus Cristo podia fazer alguma coisa diante da morte. Eles até podiam achar que Jesus Cristo tinha algum poder para curar a enfermidade. Mas agora, trazer um cadáver de volta à vida, né, irmãos, era algo que simplesmente não passava na cabeça deles. Era algo que eles achavam que Jesus Cristo estaria completamente limitado quanto a isso, né? Não poderia estar realizando. Né, irmãos? E quantas vezes, irmãos, os crentes estão passando por determinadas circunstâncias na sua vida, que eles acham que aquela circunstância é tão ruim que não pode ser revertida. Quantas vezes, irmãos, a prova vem, a luta vem, a dificuldade vem, né? E aí você vê o crente naquele desespero, você vê o crente naquela angústia, você vê o crente naquela aflição, né, irmãos? Porque ele na cabeça dele é como se Deus tivesse perdido o controle da situação. Né, irmãos? É como se Deus estivesse limitado e diante daquela circunstância que aconteceu, sabe, Jesus Cristo nada pode fazer. Quantas vezes, irmãos, não vemos esse tipo de atitude na vida dos crentes hoje em dia? Né, irmãos? E quantas coisas poderiam estar passando na cabeça de Jairo? Né, irmão? Jairo podia pensar: puxa vida, mas
Será que se eu tivesse encontrado Jesus Cristo meia hora antes, sabe, a situação pudesse ser revertida? Santo Senhor. Puxa vida, será que se Jesus Cristo não tivesse perdido tempo com a mulher do fluxo de sangue, né, irmãos? Porque quando Jesus Cristo está caminhando até a casa de Jairo, uma mulher toca na orla de Jesus Cristo, a mulher é curada e Jesus Cristo fica procurando a mulher, até, sabe, será que aqueles minutos preciosos ali não fez toda a diferença para a situação ser revertida? Quantas coisas poderiam estar passando na cabeça de Jairo? Santo Senhor. Né, irmãos? E muitas vezes nós vemos os crentes com esse tipo de atitude, né? Será que se eu tivesse feito isso, determinada coisa não teria acontecido? Será que se eu não tivesse estudado isso, a minha vida não teria sido melhor? Mas será isso? Mas será aquilo outro? Olha só, bateu o carro. Será que se eu tivesse saído 5 minutos antes ou 5 minutos depois, o carro não teria batido? Sabemos quantas vezes, irmãos, em determinados momentos da nossa vida, nós vamos fazer um questionamento desse: será? Mas será? Né, irmãos? Porque nós sempre procuramos ter circunstâncias favoráveis à nossa volta. E mediante aquilo que acontece de errado, né, irmãos, a gente fica procurando os serás da vida, né, irmãos, o que a gente poderia ter feito para ter uma situação mais favorável. Glória a Deus, Senhor. Mas o fato é, irmãos, de que Jairo estava junto com Jesus Cristo. Independente daquilo que ele pudesse ter feito para ter uma situação mais favorável, a melhor pessoa para ele ter por perto é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitos crentes estão tão preocupados com o será, estão tão preocupados em conseguirem, muitos crentes estão tão preocupados em terem circunstâncias favoráveis à sua volta, né, irmãos, que esquecem de estar junto com Jesus Cristo. Glória a Deus. Que esquecem de buscar Jesus Cristo, né, irmãos? Esquece que o importante, sabe, irmãos, é estar junto com Jesus Cristo. Isso é que é o importante, né, irmãos? Porque ainda que nós venhamos a errar, venhamos a estudar alguma coisa que não é uma coisa boa para se ter uma profissão, ainda que nós venhamos a fazer escolhas que não são boas escolhas, estando nós com Jesus Cristo, irmãos, nós estamos, no fim das contas, estamos seguros. Glória a Deus. Estamos completos, né, irmãos? E Jairo podia ter pensado em um monte de formas de alcançar Jesus Cristo mais rápido, para levar Jesus Cristo mais rápido para sua casa, né, irmãos? Mas o fato é de que ele estava ali junto com Jesus Cristo, e ainda que a situação tivesse mudado, sabe, irmãos, o importante era Jesus Cristo estar lá. Glória a Deus. E é muito interessante que quando chega a notícia, irmãos, quando chega a notícia, a gente vai ver qual que é a reação de Jesus Cristo mediante a notícia. Jesus Cristo não fica abalado diante da notícia. Jesus Cristo não vai pensar num plano B mediante a notícia. Sabe o que eu vou fazer? Agora eu não sei o que eu faço mais. Agora eu ia lá para curar a enfermidade, mas agora ela morreu, agora eu já não sei mais. Não, irmãos, o versículo 36 vai dizer, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. As notícias, irmãos, elas podem nos abalar. As notícias, elas podem nos deixar tristes. As notícias, irmãos, elas podem fazer com que nós venhamos a desanimar, mas as notícias, irmãos, elas não afetam Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né? Jesus Cristo não ficou abalado, não ficou perturbado, não pensou num plano B. Jesus Cristo, irmãos, ele continuou fazendo aquilo que ele ia fazer. Glória a Deus. Ele ia até a casa de Jairo curar a menina da enfermidade. Sabe, irmãos, ele ainda vai até a casa de Jairo, né? Só que agora para ressuscitar a menina que morreu. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender com isso é, se nós estamos com Jesus Cristo, se Ele está na nossa vida, nós também não precisamos nos abalar mediante as notícias. Glória a Deus, Senhor. Nós também não precisamos, irmãos, nos perturbar mediante as notícias. Glória a Deus. Não precisamos entrar em depressão por causa das notícias. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque se Jesus Cristo é inabalável e se nós estamos nele,
se nós construímos a nossa casa nele, nós também estamos seguros, irmãos. Glória a Deus. Porque no fim das contas, quem vai dar a última palavra é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. A última palavra não vai vir do jornal. A última palavra não vai vir do médico. A única palavra não vai vir do noticiário da TV. Não, mas a última palavra vai vir de Jesus Cristo. Glória a Deus. E se nós estamos nele, nós estamos seguros. Glória a Deus, Senhor. Porque só vai acontecer aquilo que ele quiser que aconteça. Glória a Deus. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a... Por isso que o crente, ele é um crente estável. Né, irmãos? Ele não está desesperado hoje, aí está com fé amanhã, aí no outro dia está em depressão. Aí, não, irmãos, nós somos estáveis. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é estável, ele não se abala com nada. E nós estando nele, irmãos, nós também não devemos nos abalar com nada. Devemos estar firmes. Jairo, irmãos, diante da notícia, irmãos, Jairo, ele não teve um ataque de pânico, Jairo não entrou em depressão, Jairo não ficou reclamando, murmurando. Mas por que acontece isso na minha vida? Por que tem que acontecer isso comigo? Jesus Cristo curou tantas pessoas, fez tantos milagres, mas chega na minha vez, a minha filha morre, mas só comigo que acontece esse tipo de coisa. Santo Senhor. Né, irmãos? Jairo não fez esse tipo de coisa, mas é isso que nós vemos os crentes fazer. Muitas vezes os crentes dizem, não, mas por que comigo as coisas não acontecem? Por que comigo esses problemas acontecem? E estão murmurando, estão reclamando, estão questionando Deus, e estão colocando Deus na parede, exigindo que Deus faça alguma coisa. Glória a Deus. Né, irmãos? Jairo não fez esse tipo de coisa. Jairo, irmãos, ele prestou atenção naquilo que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse, não temas, tão somente continue crendo. Glória a Deus. Né? Jairo, eu não ia até a sua casa para curar a sua filha? A gente não estava indo lá para curar a sua filha da enfermidade? Estava. Então, Jairo, continue crendo, Jairo, continue crendo. Não temos, continue crendo, ainda que a situação tenha mudado. Continue crendo. Glória a Deus. Sabe, o momento onde a gente mais vê os crentes aflitos, o momento onde a gente mais vê os crentes angustiados, em depressão, é quando as situações mudam de repente. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque nós nos precavemos para situações ruins. A gente sabe que vai passar por situações ruins, então a gente tenta se precaver. Né, irmãos? A gente tenta se precaver da situação ruim, a gente vai no médico, a gente tenta tomar um remédio, a gente faz uma cirurgia, a gente tenta juntar um dinheiro na hora da dificuldade, a gente tenta se precaver das adversidades, mas chega uma hora que as adversidades vêm de uma maneira que a gente não espera. De uma maneira, irmãos, que elas simplesmente ultrapassam todas as nossas possibilidades de poder lidar com ela. Né, irmãos? E é quando as situações mudam de repente, mudam drasticamente, que os crentes simplesmente desanimam, entram em angústia, entram em aflição. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a ter fé e venhamos a crer em Jesus Cristo, irmãos, ainda que as situações tenham mudado, né? A situação está ruim, sabe? E muitas vezes da situação ruim ela ainda fica pior. E quando a gente pensa que não pode piorar mais, piora mais ainda. Sabe, irmãos, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Né? E é preciso, irmãos, que nós venhamos a crer que se nós estamos junto com Jesus Cristo, nós estamos seguros. E é isso que Jesus Cristo está dizendo para Jairo. Jairo, continue crendo, continue tendo fé, ainda que a situação tenha mudado, continue crendo, continue tendo fé. Né, irmãos? Jairo preferiu ficar com a notícia que Jesus Cristo deu para ele, que é para ele ter fé, para ele continuar crendo. Entre escolher a notícia daquelas pessoas que sua filha morreu e escolher aquilo que Jesus Cristo disse, sabe, irmão, Jairo ficou com Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe quantos crentes, irmãos, desprezam a verdade da palavra de Deus para ficar com o conselho dos ímpios? Santo Senhor. Quantos crentes desprezam a verdade da palavra de Deus, sabe, irmãos, aquilo de mais grandioso que a gente tem, né, irmãos, para ficar com aquilo que diz no jornal, para ficar com aquilo que diz lá no noticiário da TV.
Né, irmão? Se nós estamos em Jesus Cristo, devemos prestar atenção na palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque é ela que nos revela Jesus Cristo. Né? E quando nós não nos atentamos para ela, a única coisa que vai acontecer é angústia e aflição. E Jesus Cristo, irmãos, ele vai até a casa de Jairo. Né, irmãos? E quando ele vai até a casa de Jairo, e observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Quando ele chegou na casa de Jairo, as pessoas já estavam lá, sabe, irmãos, pronta para fazer o funeral. Estava todo mundo chorando, todo mundo pranteando, né, irmãos, todo mundo triste, né, pronto para enterrar a menina. E olha só o que vai acontecer. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Né, irmãos? É claro que a menina estava morta. É claro que a menina morreu de verdade, mas para Jesus Cristo trazer aquela menina à vida novamente, sabe, irmãos, seria como despertar ela de um sono. Né, irmãos, a Bíblia gosta muito de se referir à morte como um sono. Né, Jesus Cristo falou isso de Lázaro também. Vamos voltar porque Lázaro está dormindo. Né, e os discípulos falaram: mas se ele está dormindo, ele está bem. Aí Jesus: não, Lázaro morreu. Né, então trazer aquela menina de volta à vida seria como despertar ela de um cochilo. Mas quando Jesus Cristo falou isso, irmãos, o que aconteceu? Todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse isso, irmãos, de repente eles começaram a debochar de Jesus Cristo. Santo Senhor. Né, irmãos, olha só, eles passaram rapidamente do choro para o deboche. Santo Senhor. Olha só, irmãos, quantos crentes são dessa maneira, irmãos? Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes são verdadeiros atores? Né, irmãos? Na igreja eles mostram um fervor, na igreja eles mostram uma reverência, eles mostram um comprometimento, né, irmãos? Eles se mostram um caro servo de Deus, mas fora da igreja, sabe, irmãos, a única coisa que você vê ele fazendo é debochando as coisas de Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? Fazendo piadinha com as coisas de Deus, submetendo Deus a um Deus de comédia. Quantos, irmãos, quantos não são verdadeiros atores dentro da igreja? Né, irmãos, conseguem passar rapidamente do fervor, né, irmãos, da reverência para o deboche, né, para a vida leviana, que desonra a Deus, que não agrada a Deus. Quantos crentes são assim? Essa é a vida de muitos crentes, e é isso que essas pessoas estão fazendo aqui. Né, irmãos, e o que vai acontecer? Ele, né, Jesus, contudo, mandou que saíssem. Jesus Cristo mandou todo mundo sair da casa. Todos aqueles ali que começaram a debochar dele, Jesus Cristo mandou embora da casa. Né, irmãos? Jesus não fica perto de pessoas desse tipo. Glória a Deus. Jesus, irmãos, essas pessoas que são verdadeiros atores, né, irmãos, que demonstram ser uma coisa que não são, sabe, irmãos, Jesus Cristo está longe deles. Santo Senhor. E como é comum hoje, irmãos, os crentes dizerem: não, mas ele fica zombando da palavra de Deus, ele fica desonrando Deus o dia inteiro, mas quando ele sobe no púlpito, irmão, Deus usa, irmãos, Deus fala, Deus dá. Não, Deus não tem comprometimento, irmãos, com esse tipo de coisa. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, Deus não está perto de uma pessoa assim. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, ou nós somos crentes, não tem como a gente ser crente de vez em quando. Santo Senhor. Tem como a gente ser crente só dentro da igreja e fora da igreja. A gente é alguém que debocha de Deus, zomba de Deus, né, irmãos? Fala palavrão, fica lá junto com rodas de escarnecedores. Não, esse tipo de coisa não existe. Santo Senhor. E Jesus fica longe desse tipo de pessoa. Essas pessoas não são ovelhas de Jesus Cristo. Santo Senhor. Né? Jesus Cristo mandou que todos eles saíssem. Né, irmãos? Eles saíram, entrou só os discípulos de Jesus Cristo, o pai e a mãe. E diante da menina morta, né, irmãos? Jesus falou para ela: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te.
Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Imediatamente aquela menina levantou. Né, irmãos? Como que aquela menina iria continuar morta se foi o próprio Deus que a chamou? Santo Senhor. Né, irmãos? Quando Deus nos chama para uma nova vida, irmãos, nós também ressuscitamos. Glória a Deus, Senhor. Né? Todos nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos, mas quando nós fomos chamados soberanamente por Deus, irmãos, nós acordamos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Se precisasse da ajuda dessa menina aqui para o milagre acontecer, o milagre nunca poderia ter acontecido. Ela estava morta, ela não podia fazer nada por si mesma. Mas não dependia dela, irmãos. Dependia de Jesus Cristo. E Jesus Cristo chamou, então ela acordou. Sabe, se a nossa conversão dependesse de nós mesmos, nós nunca nos converteríamos. Santo Senhor. Mesmo se dependesse da nossa capacidade, se dependesse da nossa condição, nossa nunca nós buscaríamos a Deus. Mas foi porque dependeu da vontade de Deus que Ele nos despertou, Glória a Deus. que Ele nos chamou. Né, irmãos? E quando Ele nos chama, nós acordamos por uma nova vida. E ela acordou, irmãos. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que todos ficaram assombrados. Mas por mais que eles já estivessem acostumados a saber que Jesus Cristo fazia milagres, mas por mais que eles soubessem, Jesus Cristo faz um paralítico andar, e quando você olha um paralítico andando, você fica assombrado, por mais que você já tenha visto aquilo um monte de vezes. Mas, irmãos, agora imagina Jesus Cristo trazendo de volta à vida um cadáver. Santo Senhor. Irmãos? Assombro. Irmãos, quantas vezes a gente fica assombrado, irmãos, quando Deus move um coração, Glória a Deus. quando Deus chama uma pessoa que nós nunca imaginaríamos que Deus poderia chamar. Glória a Deus. A primeira coisa que a gente fica assombrado, irmãos, é porque que Ele nos chamou. Glória a Deus. Puxa vida, mas por que Ele me chamou? Meu Deus, eu era um morto, eu estava morto lá na igreja lá, ou eu estava morto no mundo lá. Por que Deus me chamou? Por que Deus moveu o meu coração? Também o primeiro assombro é porque que Deus nos escolheu. Glória a Deus. E conforme Deus chama cada um à nossa volta que nós vemos, nós ficamos assombrados também. Puxa vida, mas olha só, Deus chamou aquele ali. Puxa vida, olha só, Deus chamou aquele outro ali. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, essa é a obra que Deus faz na nossa vida. Quando nós vemos crentes achando que foram chamados porque são bons, não é porque eu escolhi, é porque eu caminho com Deus, é porque sempre fui fiel, é porque eu nasci na graça, sabe, irmãos, nunca foram chamados. Glória a Deus. Porque quem foi chamado está sempre assombrado do porquê que foi chamado. Glória a Deus. Irmãos, quem foi chamado está sempre perplexo. Meu Deus, olha só. Santo Senhor. Deus me despertou no meio de tantas pessoas mortas. Por que Deus me despertou? Glória a Deus. Sabe, irmão, sempre ficamos assombrados. Jesus Cristo não queria que falasse para ninguém. Você não conta para ninguém isso que aconteceu aqui. Irmãos, porque ainda não era tempo ainda de chamar atenção. Ainda não era tempo ainda de chamar atenção dos líderes religiosos. Tudo tinha que acontecer no momento certo. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, precisamos entender, irmãos, que certas coisas acontecem na nossa vida e só vão acontecer no momento certo. Glória a Deus, Senhor. Não adianta a gente ficar esperando. Muitas vezes as pessoas querem adiantar as coisas. Se as coisas tiverem que acontecer, irmãos, só vai acontecer no tempo de Deus. Glória a Deus, Senhor. As pessoas têm mania de dizer que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, irmãos. Deus chega na hora que tem que chegar. Glória a Deus. Deus nunca está atrasado e nem adiantado. Quando a coisa tem que acontecer, acontece. Glória a Deus, Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz no exato momento que Ele deveria morrer na cruz. Glória a Não Deus. foi nem antes e nem depois. Santo Tentaram matar Jesus Cristo várias vezes antes, mas não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque não era a hora e não era daquele jeito que Ele deveria morrer. Glória a Deus. Mas quando chegou o momento dele morrer na cruz, irmãos, Ele próprio se entregou e Ele próprio resgatou cada um de nós. Glória a Deus. Irmãos, e na nossa vida é assim que acontece. Quando Deus tiver que fazer a obra, Ele vai fazer. Glória a E Deus. se não tiver que fazer, sabe, irmãos, Ele nunca vai fazer. Não adianta a gente ficar murmurando, reclamando
e achando que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa. O que nós precisamos enxergar é que Jesus precisa estar ao nosso lado, do mesma maneira que estava ao lado de Jairo. Se Jesus Cristo estiver do nosso lado, irmãos, nós vamos conseguir estar completos, plenos, realizados. Nós vamos conseguir, irmãos, estar pronto para lidar com qualquer luta, com qualquer prova, com qualquer adversidade. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.